E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Paulo Zebedif e vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Hoje eu farei com vocês a resolução de uma situação-problema envolvendo função do primeiro grau. Bora lá para a situação? Inicialmente, vou ler com vocês a comanda, o enunciado. O gráfico a seguir representa a relação f de t igual a 4t referente ao consumo de água em metros cúbicos de uma empresa em função do tempo em minutos. E aqui é dado o gráfico. Analise o gráfico e responda. Então vamos lá. Vamos analisar o gráfico e também o enunciado. Olha esse gráfico aqui. No eixo x está representado o tempo em minutos. E no eixo y está representado o consumo em metros cúbicos. Esse gráfico aqui, essa reta, é a função que nós temos entre o tempo e os metros cúbicos consumidos. Se a gente reparar aqui no tempo de 1 minuto, foi consumido 4 metros cúbicos de água. Esse gráfico é dado por essa função aqui. O que significa essa função? Significa o seguinte: o t é o tempo em minutos. Então, ela recebe esse tempo e faz o que com esse tempo? Ela pega 4 vezes o valor desse tempo. E ela gera, então, o consumo em metros cúbicos. Então, é assim que se comporta essa função. Vamos ver numericamente, que fica bem mais fácil de entender isso daqui. Item A. Qual é o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? O minutos está representado por t. Então, nós temos a seguinte resolução. Temos a função f de t igual a 4t. O t é o tempo. O tempo, aqui nesse caso, são 2 minutos. Então, no lugar do t, eu vou colocar 2. Então, eu quero encontrar o f de 2. F de 2 é igual a 4, porque eu vou olhando na minha função. O que a função faz? 4 vezes o tempo. 4 vezes o tempo, que nesse caso é 2. Então, temos o seguinte, que f de 2 é igual a 4 vezes 2, 8. A hora que eu lanço o tempo aqui, eu obtenho a resposta dos metros cúbicos consumidos. Então, eu coloco aqui metros cúbicos. O que essa função nos traz? O que essa informação nos traz? Nos traz que, decorrido 2 minutos, essa empresa terá um consumo de 8 metros cúbicos. Então, a letra A está resolvida. Vamos resolver os outros itens. Item B. Qual seria a lei de formação dessa função se y fosse dado em litros? Aí, galera, a gente tem que lembrar que o gráfico foi dado em metros cúbicos. E 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, é o seguinte. O que eu faço aqui? Eu estou pegando 4 vezes o tempo. 4 vezes o tempo. Então, 4, isso aqui está sendo gerado em metros cúbicos. Mas cada metro cúbico tem 1.000 litros. Então, eu pego esse 4 e multiplico pelos 1.000 litros. Então, se fosse dado em litros, seria 4.000 vezes o tempo percorrido. Beleza? Então, a expressão ficaria dessa forma. Item C. Em quanto tempo essa empresa consome 240 metros cúbicos de água? Veja que a pergunta agora é sobre quanto tempo. Então, eu quero buscar esse tempo. Vamos ver que informação que nós temos? Nós sabemos que houve um consumo de 240 metros cúbicos. Esse valor é dado pela função. Então, a função aqui, ela vai gerar 240. E, por outro lado, a gente também tem que essa função é igual a 4 vezes o tempo. Então, isso é um pensamento bem sutil.
essa função foi dada no exercício, eu só copiei ela de volta aqui. Só que aqui está falando que essa função gerou 240. Então, tem um tempo aqui que eu coloco e que vai me gerar 240. Então, veja só, se essa função ao mesmo tempo vale 240 e essa função ela é 4 vezes o tempo, então eu posso concluir o quê? Que esses 4t são iguais a esses 240. Caindo numa equaçãozinha do primeiro grau. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Vou fazer pela regra prática, tá bom, galera? Tempo é igual a 240 dividido por 4. Né? O 4 estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. 240 dividido por 4 é igual a 60. 60 o quê? O tempo é dado em minutos. Então, 60 minutos. Isso significa que, depois de 60 minutos, essa empresa terá consumido 240 metros cúbicos de água. E para finalizar a aula de hoje, faremos o exemplo da letra D. O que significa f de 20 igual a 80 nessa função? Vamos lembrar. Olha para a função aqui. É f de t igual a 4t. O que o 20 significa? O t. O t é quê? Tempo. Então, aqui significa que passou 20 minutos. E depois de ter passado 20 minutos, o que a gente obtém desse outro lado? O consumo em metros cúbicos. Então, foi consumido 80 metros cúbicos de água em 20 minutos. Então, formalizando a resposta, significa que em 20 minutos, o consumo de água na empresa chegou a 80 metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, eu também posso falar que esse consumo foi de 80.000 litros de água. Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!